Tudo bem com você? Vamos lá continuar o nosso estudo sobre batalha espiritual, conhecendo o inimigo. Nós estamos nesses vídeos falando sobre batalha espiritual e nós temos que conhecer o nosso inimigo para saber enfrentar, para saber as estratégias que ele tem, para nós sabermos lutar, enfrentar de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, nessa batalha espiritual, a primeira estratégia que nós vimos que Satanás usa é a estratégia do orgulho. Depois nós falamos sobre a ira e agora vamos falar sobre a terceira estratégia de Satanás que ele usa. E a terceira coisa que ele mais usa é o medo. Isso mesmo, o medo. Então vamos estar trabalhando, falando um pouco sobre o medo. Vamos trazer aqui primeiramente, então, o que é o medo? O medo nada mais é do que um desejo que fica sufocando ali na pessoa. Um desejo da pessoa se esconder, se defender, fugir, né, de algo, de alguém que está incomodando ou ameaçando essa pessoa. Então o medo ele faz com que a pessoa fique com desejo sufocante de se esconder, de se defender, de fugir, porque ela está sendo ameaçada, está sendo incomodada por alguma situação, por alguém, então ela se sente medo. Né? Nós falamos sobre a ira no vídeo passado. Enquanto a ira ela arde dentro da pessoa, o medo ele sufoca. A ira ela arde, a ira ela queima dentro da pessoa, né? A ira ela faz com que a pessoa queira corrigir a outra, queira atacar a outra, destruir a outra. Agora o medo é o contrário, o medo ele sufoca e leva a pessoa a se esconder, a se defender, a fugir. E algumas coisas que estão ligadas ao medo, a gente pode também trazer aqui como preocupação, ela leva ao medo. A ansiedade leva a pessoa a ter medo, a timidez, a covardia, pânico, apreensão, tudo isso leva a pessoa a ter medo. Agora, o que mais é preocupante nisso tudo, que é o grande perigo do medo, é que ele facilmente leva a pessoa a pecar. Por isso que Satanás ele usa dessa estratégia, a estratégia de colocar medo na pessoa, deixar a pessoa amedrontada. Por quê? Porque a pessoa com medo, ela geralmente ela peca. E a gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. Puxa, pastor, então quando isso acontece? Né? Quando que isso faz com que eu tenha medo, isso me leva a pecar? Quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ver ali que no livro de Êxodo, Números, o povo de Israel tinha uma promessa, ainda falamos esses dias sobre isso na igreja, no culto. Deus tinha uma promessa para aquele povo, levar o povo para aquela terra prometida, uma terra que manda leite e mel. E ali eles estavam perto da terra prometida e eles então vão espiar aquela terra. 12 espias, né, vão espiar aquela terra. E 10 deles voltam com uma notícia pessimista. Eles olharam, viram que tudo era bonito, era muito bom, era realmente como Deus tinha falado, mas eles ficaram com medo, porque ali havia pessoas, havia gigantes, né? Era um povo muito numeroso, e eles ficaram com medo. Somente Josué e Caleb
pensaram de outra forma, viram as coisas de uma maneira otimista. Então ali, aqueles 10 inflamaram toda a nação. E ali então eles passaram a duvidar de Deus. Em vez de eles olharem para a promessa de Deus, acreditarem na promessa de Deus, confiarem na promessa de Deus, porque Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre, um Deus fiel, e Deus falou: eu vou levar vocês a essa terra prometida. Então, quando eles estão diante da terra, eles começam a duvidar da promessa de Deus. Nós não iremos conseguir, nós não iremos adentrar. Então, quando a pessoa ela duvida da promessa de Deus, ela está duvidando do caráter de Deus, achando que os problemas que ela tem são maiores do que as promessas de Deus. Então, quando isso acontece porque gera medo na pessoa. E isso, então, faz com que a pessoa peque, porque ela está duvidando da promessa de Deus. Ela está duvidando do caráter de Deus. Você está entendendo? Viu como é sério? Viu como o diabo ele age? Como Satanás ele pega o medo e faz com que a pessoa fique aprisionada, faz com que a pessoa duvide de Deus, duvide da palavra de Deus, duvide da promessa de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles passaram a duvidar da promessa de Deus. Né? Eles diziam: nós não vamos conseguir, nós não vamos entrar, né? Não tem como. Aqueles 10 espias, então, pessimistas, inflamaram toda aquela nação. E a gente sabe que somente Josué e Caleb tiveram uma posição contrária. Então, o medo te leva a pecar, porque você duvida do caráter de Deus, da promessa de Deus. Esse é o perigo. Outro ponto que o medo te leva a pecar, quando você foge da situação. Você foge para dentro de você mesmo, se esconde em você mesmo e deixa de buscar a Deus. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles olharam a terra, mas olharam também a dificuldade. Então eles começam a olhar para eles mesmos e foge para dentro de si mesmo e se esconde em si mesmo, dizendo: nós não iremos conseguir. E eles então não buscam a Deus. Eles deviam buscar a Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, mas eles fogem da situação. Quando você foge da situação por medo, você está deixando de confiar em Deus, e isso é pecado. Quando você foge, você se esconde, você não avança. Eles se esconderam. Então eles não avançaram. E eles ficaram paralisados. E quando a pessoa fica paralisada, a tendência é recuar e nunca avançar. O que geralmente acontece é isso. A pessoa ela não avança, ela recua a ponto de desejar retornar à vida que ela tinha, à situação que ela tinha. Repare que foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles olharam a terra, viram as dificuldades, duvidaram do caráter de Deus, duvidaram da promessa, então eles fugiram da situação, então eles ficaram paralisados e eles então não avançaram. E a tendência foi fazer o quê? Recuar. Tanto que eles começaram então a falar: era melhor que nós estivéssemos lá no Egito. Deus nos tirou da terra, daquela terra, e nos deixou aqui no deserto para morrer. Então é melhor fosse que nós voltássemos para o Egito. Olha só, quando a pessoa ela foge de uma situação por medo, ela se esconde dentro dela mesma por medo e não busca Deus, ela não avança. Então a tendência é ela ficar paralisada e ela não consegue avançar
Então ela começa a olhar e dizer: é melhor eu voltar, é melhor eu recuar. Aonde eu estava é melhor do que aonde eu estou. Olha só o que o diabo faz. Ele faz com que a pessoa retorne ao cativeiro. Eles estavam querendo retornar ao Egito, retornar ao cativeiro. Deus estava falando: olha, Deus prometeu uma terra para eles, uma terra abençoada. Mas diante das dificuldades, eles duvidaram, não confiaram em Deus e por medo desejaram retornar à escravidão, retornar ao Egito. Olha só o que o diabo faz. Terceiro ponto aqui, uma outra coisa que faz com que o medo que a pessoa sente venha também gerar pecado, porque tudo isso gera pecado. Você duvida de Deus, então é pecado. Do caráter de Deus é pecado. Você foge da situação, não busca Deus, está pecando. E você começa a alimentar o medo, remoendo os problemas, ficando ansioso. Foi isso que eles fizeram, eles começaram a alimentar o medo. Olha, nós não iremos conseguir. O povo daquela terra é gigante, é muito grande. E a gente, quando olha para eles, a gente se sente pequenininho, igual um gafanhoto. E quando eles olham para nós também, eles veem a gente pequenininho. Ou seja, eles estavam alimentando o medo. Eles estavam remoendo isso dentro deles. E isso faz com que a pessoa fique incrédula, não confie em Deus. Olha só o que o diabo faz. E repare que quando a gente lê esse texto, Josué e Caleb chega a dizer assim para o povo: olha, tão somente não sejam rebeldes. Rebeldia é quando você não se conforma com aquela situação. Então ele diz: olha, não sejam rebeldes contra o Senhor. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo dessa terra. Olha só o que ele diz: não tenham medo do povo dessa terra. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Oh, aleluia! É isso que Deus está falando para você agora. Não tenha medo. Quando eu digo não ter medo, não estou dizendo que eu não vou sentir nada, medo nenhum. Não é isso. Nós temos sensações, né? A gente sente medo por alguma coisa, alguma sensação, algo que a gente não quer que aconteça, mas espera aí, acima de tudo, a tua confiança tem que estar em Deus. Você não pode duvidar do caráter de Deus, você não pode fugir dos problemas, você não pode alimentar o medo na sua vida, e quando você faz isso, você está pecando contra Deus. É por isso que o diabo quer que você tenha medo, para você pecar. Então essa é a estratégia que ele usa. Colocar medo, dizer que você não pode, dizer que você não vai conseguir, que você não vai entrar, que você não vai avançar, que lá eles são mais fortes do que você é fraco, que você é incapaz. É isso que o diabo tenta colocar na vida das pessoas, na mente da pessoa. Mas eu quero dizer hoje aqui para você, você está conhecendo as estratégias de Satanás que ele usa. Mas você tem que ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque é Ele que está dizendo para você, Ele diz para você: você pode, você consegue, porque eu te dou o espírito de força e de poder e não de temor. É isso que o Senhor diz. Ele nos dá espírito de força, de poder, de moderação, de amor e não de temor e não de medo. É o diabo que coloca medo, que coloca ansiedade, que coloca com que você diga: eu não consigo, eu não posso. Não aceite isso na sua vida. Mas todo mundo, mas a maioria. Ali, olha só, era a maioria, era todo mundo. Somente 2, Josué e Caleb, depositaram a sua confiança em Deus. Se Deus falou, confia nele. E ele está falando, ele continua falando, então confia nele. Quando você pega a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus,
É exatamente isso, é a palavra de Deus. Não é a palavra de qualquer um, de alguém, não é apenas um livro escrito, é a palavra de Deus. Quando você vai ao culto, você está ouvindo a palavra de Deus. Então você tem que pegar aquilo que Deus está falando para você e pôr em prática. Não adianta você ouvir e não praticar. Você está entendendo? Então, essa estratégia, essa terceira estratégia que Satanás usa para minar, roubar, destruir, matar as forças de uma pessoa, o medo. Então não deixa que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Deus é muito maior na sua vida do que o medo, do que qualquer outra coisa, do que a ira. Ele é muito maior. Não deixe que o orgulho fale mais alto e mais forte no teu coração. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Ah, eles são mais... Não. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, então você tem uma identidade de filho, de filha. Você tem uma identidade, você tem um sacerdócio. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real. É isso que Deus diz na palavra que você é, que você pode. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário. Ele morreu por você. E ele morreu ali para conquistar grandes coisas. Conquistar a vitória. Conquistar a bênção na tua vida. Então não deixe que o medo tome conta da sua vida. A ponto de você duvidar do caráter de Deus. Ah, pastor, não, eu tenho medo, mas eu não duvido. Não, para, sabe? Ah, às vezes eu tenho medo, mas eu não estou fugindo. Seja verdadeiro, seja fiel. Você acredita ou não acredita? Você está duvidando da promessa ou não? Está duvidando do caráter de Deus ou não? Está confiando em Deus ou não? Está fugindo do problema ou não? Está se alimentando de coisas ruins ou não? Seja fiel com você mesmo. Analise-se, pois, você mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então, analisa a tua vida. Seja verdadeiro e real com você. Não, realmente eu estou duvidando de Deus, das promessas de Deus, não está acontecendo, eu tô meio balançado. Se é isso que está acontecendo, peça perdão a Deus. Deus está falando com você. Peça perdão para Ele. Fala, Senhor, me perdoe porque eu tenho duvidado. Eu estou indo na igreja, eu tenho ouvido, eu tenho buscado, mas eu não estou acreditando, eu estou duvidando. E eu estou fugindo. E eu estou me alimentando mais das coisas negativas do que das coisas positivas. Peça perdão a Deus, se arrepende e volte. É isso que Ele diz. Lembra-te de onde caíste. Se arrependa e volte a fazer o que é certo. Amém? Palavra de Deus poderosa para nós, para você. Então, essa é a terceira estratégia que Satanás usa, o medo. Então não deixe que o medo tome conta do teu coração. Deixe que a vida, a vitória, a palavra, a confiança tome conta do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Até o próximo estudo, o próximo vídeo. E não deixe de compartilhar esses vídeos. Dê aí o seu like, faça um comentário, né? Comente, né? Sobre o vídeo, comente algumas coisas que você acha, aquilo que você acha de interessante, aquilo que você não acha. Faça algum comentário, um elogio, uma crítica. Isso é sempre bom para estarmos melhorando. Então se inscreva, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que aquilo que você está recebendo, outras pessoas venham receber também, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.